Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar uma série de aulas aí que eu vou gravar a minha aula como se eu estivesse dando aula para vocês, utilizando o PowerPoint que eu vou disponibilizar lá no Moodle depois. Eu vou tentar não interromper nenhuma vez, deixar o vídeo barra áudio aí em um arquivo só para facilitar. E vai ser um pouquinho mais curto do que seria a aula, porque não vai ter a conversa com vocês, né? Então depois eu vou colocar algumas perguntas para cada uma dessas aulas para a gente trabalhar como se fosse uma aula normal. A gente vai falar sobre raiz, sobre morfologia externa de raiz e também sobre morfologia externa de caule. Então, a gente já falou sobre essa ambiguidade dos sistemas axiais que qualquer planta, né, qualquer embriófita, qualquer planta terrestre tem, portanto qualquer espermatófita também, que no ambiente acima do solo tem muito mais energia luminosa, gás carbônico e gases em geral, só que tem muito mais instabilidade, né? Em comparação com o ambiente abaixo da Terra, que tem muito mais estabilidade, né? E tem essas funções de captação de água e nutrientes que vocês já conhecem, mas que a gente vai desenvolver mais hoje. Essa maior estabilidade culmina em menor diversidade morfológica. Vocês vão ver que a gente vai falar sobre raiz só metade dessa aula, enquanto que caule vai ser um pouco mais, e depois folha vai ter várias aulas sobre folha, flor, etc. Então, as funções da raiz, e a gente vai parar de chamar de raiz e chamar de sistema absortivo fixador, que é o nome mais bonitinho e tecnicamente correto desse sistema. A primeira vocês já sabem que é a absorção de água e nutrientes, né? Nessa parte abaixo do solo que qualquer planta tem, e fixação. E não é fixação de nitrogênio, que a gente vai ver que também é importante, mas é a ancoragem da planta, né? Então imagine uma floresta tropical que nem essa daqui, ela é toda ancorada no solo, né, por um sistema radicular muito grande, né? E imaginem que essa plântulazinha aqui, que emergiu há poucas horas, poucos dias, né, tem esse sistema radicular que vocês conseguem ver que em biomassa é muito maior do que a parte acima do solo, né? Agora imaginem isso extrapolado para uma floresta como essa daqui. É muita biomassa abaixo do solo para ancorar a planta, e isso acaba prestando um serviço ecológico muito importante, que é a fixação do solo também. Várias raízes acumulam reserva. Vocês vão ver isso, a gente vai ver alguns exemplos e vocês também já sabem isso. Outra função fundamental desse sistema absortivo fixador é a condução. Condução de quê? Bom, condução, como qualquer outro tecido da planta, ou desculpem, como qualquer outro órgão da planta, a raiz, vocês vão ver isso em morfologia interna com a Eliane, né? Tem tecidos de condução especializados. Eles conduzem água e íons e também produtos da fotossíntese. Por que está distribuição e recebimento? Porque água e íons é o que a raiz capta lá do solo, lembram? E daí ela vai ter que conduzir lá da última pontinha dela que ela captou até a parte aérea da planta. E recebimento de quê? Produto da fotossíntese, né? A fotossíntese vai ocorrer lá na folha e os produtos da fotossíntese vão ter que ser transportados até a ponta da última raiz também, porque aquelas células usam, como qualquer outra célula da planta, esses produtos, né? E comunicação, que é uma coisa que talvez vocês não tenham tido contato ainda, as plantas conversam entre si. É uma coisa bem maluca isso. Eu vou botar lá um artigo para vocês no Moodle para vocês terem mais detalhes sobre isso, mas tem trocas de sinais rápidos e lentos, mais ou menos como funciona o nosso sistema endócrino e as nossas sinapses, né? Sinapses são descargas elétricas muito rápidas, sinais rápidos entre células, né? E as nossas sinalizações químicas são através dos hormônios. As plantas têm sistemas muito semelhantes de conversa, digamos assim, só que entre elas, né, não entre células. Isso é através da raiz. Tem esse documentário bem legal, não é documentário, é um mini documentário de 2 minutinhos ali, como que as árvores conversam. Aí dei uma olhada depois ali nesse material que é bem legal, tem legenda em português. Bom, mas o que é uma raiz, né? Uma raiz verdadeira, que a gente vai começar a chamar de raiz primária em breve, vem dessa partezinha aqui do embrião, que é a radícula. Vocês já viram e vão ver em mais detalhes essa questão toda do embrião, quais são as partes do embrião com a professora Eliane em breve, mas uma das partes do embrião é a radícula, que é a parte que vai formar a raiz. Tudo que sair da radícula é raiz primária, a gente já vai ver isso. Então olha esse vídeo de uma ervilhazinha germinando. Então, isso aqui é acúmulo de água, né? O pessoal regou e ela incha, e aquela primeira coisinha que sai ali, ó, é a protusão da radícula. Então tudo que sair dessa estrutura aqui vai ser raiz primária, vai ser raiz verdadeira da planta.
Estão vendo que está saindo uma outra estrutura para lá? Aquilo vai ser toda a parte aérea da planta, vai gerar os primórdios foliares, as primeiras folhas ali. Vejam que a raiz, ela emergiu antes e ela já está executando as funções dela de absorver água antes de ter parte aérea, a planta. Estão vendo? Isso é bem importante. O sistema radicular ele é anterior ao sistema aéreo da planta, qualquer sistema aéreo da planta, em quase todas as plantas em situações de germinação verdadeira. Tá? Então veja que já tem bastante biomassa aqui abaixo do solo, ou abaixo do substrato aqui que eles cultivaram, né? E ali já tem as primeiras folhas. Isso aqui está acontecendo porque eles deixam de molhar e molham de novo, daí a planta desidrata e reidrata. É só isso, é um experimento. Tem acesso ao vídeo lá no YouTube, tem comentários também. Bom, quando que surgiu a raiz? Isso aqui é um cladograma, né, de todos os organismos verdes, ó. Então, para nós, se a gente for ver o nosso grupo de estudo, as espermatófitas, elas estão lá na pontinha, estão vendo aqui, ó? Elas são o último clado aqui, o último grupo monofilético que tem nesse cladograma enorme aqui. Para nós o que importa é isso aqui, ó, que lá naquele ponto, lá na base da filogenia das plantas, ou das plantas terrestres, ó, as embriófitas que a gente já viu, surgem várias coisas. O esporófito, né, o esporófito permanente, digamos assim, parênquimas, que vocês já viram envolver mais coeliana, e cutícula e epiderme também, que são estruturas que vocês vão ver em morfologia interna. Rizoides, que são, vocês já viram isso com a professora Nelsa também, que aqui é um rizoide. E o mais importante aqui é essa questão do rizoide, porque isso daqui é a primeira estrutura especializada em absorção que a gente tem na filogenia das plantas. Então, em algum momento surgiu uma estrutura especializada nisso. Então, todas as embriófitas, né, ou plantas terrestres, elas têm algum tipo de estrutura especializada para absorção de água e nutrientes. Né? Bom, aqui vocês veem o que são as briófitas, entre aspas, era para estar porque não é monofilético, né? Aqui as plantas vasculares todas, e aqui as espermatófitas, as plantas com sementes. Vejam que parte desses grupos tem rizoides no gametófito. O que é rizoide? Bom, revisem rizoide no material da Nelson. Rizoides são aqueles agrupamentos de células especializados em absorção de água, né? Que não são raízes per se. Oides quer dizer semelhante a, em grego, né? Então é algo semelhante à raiz. No gametófito. Depois a gente sabe que o esporófito virá a fase permanente das plantas. A gente tem uma revisada rápida, a gente vai ver mais sobre isso também. Mas, a partir desses grupos que vocês também já viram, com a Nelsa, licófitas, monilófitas e tal, já tem esporófito permanente. E o esporófito permanente tem raiz verdadeira e tem root hairs aqui, pelo radicular, né? Ou tricomas radiculares. Então, estruturas especializadas em absorção. A raiz verdadeira, que está indicado aqui, ó, roots aqui e roots aqui, pelo que se sabe, até no momento, né, do conhecimento, do momento do estado da arte, do conhecimento dessa ideia de raiz, é que a raiz pode ter surgido em dois eventos independentes na filogenia. Por que isso? Porque ela surgiu aqui, e todo mundo que daqui para cima tem raiz, e ela teria surgido aqui, e todo mundo aqui tem raiz. Só que todos esses grupos aqui no meio não têm raiz verdadeira. Isso vocês vão ver isso em evolução, vocês vão ver um pouquinho em biogeografia, que isso é um problema cladístico para se resolver, né? Tem grupos aqui no meio que não tem, portanto a gente não pode afirmar que é menos parcimonioso afirmar que o ancestral comum de todos esses grupos aí, em algum momento teve raiz e algumas herdaram e outras perderam. Por enquanto o que se tem é que surgiu de duas vezes independentes a raiz. Né? Bom, raiz primária o que é? É tudo que vem da radícula. Então, se a raiz não vem da radícula, ela não é primária. Ela é o que? Ela é adventícia. Raiz adventícia vem de qualquer órgão aéreo e geralmente é do caule, né? Por causa das gemas, também a gente vai ver. Onde que tem raiz primária? Nas espermatófitas, né? A maioria das gimnospermas e a maioria das eudicotiledôneas. E nas monocotiledôneas, a grande maioria das raízes são adventícias, ou seja, a planta tem, essa planta aqui, por exemplo, uma gramínea, tá? Durante um tempo bem curto da vida dela, ela tem uma raiz primária. Depois essa raiz primária se degenera e o que ela tem é esse monte de raiz aqui saindo do caule subterrâneo, que nesse caso essa planta pode ser um rizoma, ou até um estolão, um caule acima da terra também. Mas a gente já vai ver isso também. Então isso é uma raiz adventícia, que não vem da radícula.
Vocês já viram essa imagem, provavelmente, isso aqui cai em vestibular, etc. Vocês vão ver um pouquinho em detalhe isso com o Leandro, depois em fisiologia também. Mas assim, toda raiz tem algumas zonas, que são as zonas de ramificação, que é onde ela cresce em volume, zona de pilosa, ou pilífera também vocês vão encontrar, que tem esses tricomas absorventes aqui. Zona de crescimento, que é onde ocorrem as mitoses, numa taxa muito, muito alta. E a coifa, que é uma região de proteção dessa zona de crescimento, né? É uma espécie de camisinha da ponta da raiz ali. São várias, vocês já viram isso com o professor Eliane, vão ver de novo esse semestre, mas são várias células que não têm nenhuma função a não ser proteger o crescimento dessas células aqui, ou as células que estão crescendo novas aqui. Essa taxa de crescimento é muito, muito alta dessa região e as raízes crescem numa velocidade muito, muito grande que a gente consegue ver em time-lapse assim, de minutos, né? A raiz crescer alguns centímetros. Se vocês lembrarem das aulas de biocel que vocês já tiveram, vocês viram mitose, as fases da mitose, né? Vocês viram as fases da mitose provavelmente de cortes dessa zona aqui de raízes de cebola. Por que se usa isso? Porque é tão rápido o crescimento aqui que a gente consegue, numa mesma seção de uma raizinha dessa aqui que está crescendo, encontrar mitose em diferentes momentos, né? Ou diferentes fases do processo de mitose. E daí se usa substâncias químicas para parar essa mitose no momento que ela está. Vocês devem ter visto isso em biocel. E daí quando a gente para essa mitose, prepara uma lâmina dessa região aqui e consegue ver numa mesma lâmina, às vezes, 2, 3 fases da mitose. Bem legal, né? Bom, mas aí assim, ó, não imaginem que uma árvore é assim que nem esse desenho esquemático, não é, né? Imaginem essa árvore aqui, que tem esse sistema radicular aqui super complexo e tal. Aonde que ocorrem todas essas zonas aqui? Onde é que eu encontro isso aqui? Cada terminalzinho minúsculo na ponta de uma raizinha bem fininha dessas aqui é uma zona de crescimento com coifa, com zona pilífera, etc. Então essa planta expande as raízes dela tridimensionalmente, né, no solo o tempo inteiro, durante toda a vida dela. E toda essa zona anterior aqui de ramificação, que está lá para trás, a grande maioria já é tecido morto, que só está fazendo a ligação com o tecido onde está ocorrendo realmente a absorção. Tá? Então, essa é a realidade e não isso aqui. Isso aqui é só um esquema, né? Bom, as raízes adventícias, então, elas ocorrem em plantas onde a raiz primária se desenvolve por um curto período, como eu já comentei com vocês, né? E depois elas vêm de órgãos subterrâneos. Por exemplo, essa plantinha aqui, ó, essa planta aqui, tem um caule subterrâneo ali, ó, que é um rizoma, que daqui a pouquinho a gente vai ver o que é rizoma. Esse rizoma está produzindo um monte de raiz lá para baixo. Se está saindo do rizoma, saindo do caule, é uma raiz adventícia, não é uma raiz primária. Bom, em relação ao meio que as raízes se inserem, basicamente tem raízes terrestres, né? Que são as raízes que estão abaixo do solo, a grande maioria. E tem tuberosas, pivotantes e fasciculadas, em relação à morfologia. As pivotantes são as que têm um eixo primário bem definido, como essa árvorezinha aqui, ou essa margaridinha aqui. Raízes fasciculadas é onde eu não consigo identificar uma raiz primária. Estão vendo? Não tem uma raiz no meio aqui de onde tem ramificações. É toda uma raiz chamada morfologicamente raiz em cabeleira, que tinha na literatura antiga e tal. E raízes tuberosas são raízes que têm reserva, que acumulam amido. O exemplo clássico é essa planta que vocês conhecem, que é o aipim, e no hemisfério norte, na Europa também, seria a dália, que dália é o exemplo mais clássico de tuber, né? De raiz tuberosa, que se usa inclusive como alimento, né? Por causa do amido que elas reservam, assim como o aipim. Tem algumas raízes aéreas, sim, fora do solo. Exemplo, isso aqui é uma era, né? Aqui as folhinhas da era, e a era forma esse retículo aqui, ó, quando ela se gruda nas paredes, tal, em outra vegetação, enfim, com essas raízes aqui que produzem um exudato que adere à raiz em alguma superfície. Então é muito comum em planta epifítica, né, plantas que são epífitas, ou escandentes, que são essas que são enraizadas no solo, que nem a era, mas que sobem por outras plantas. Velame vocês talvez tenham visto em biocel também. Isso aqui é uma orquídea, epifítica, né? Raízes de orquídea tem essa camadinha branca que parece uma esponjinha. Se a gente aperta isso aqui, ela é bem macia e tal. Isso aqui é um corte histológico do velame, aqui o cilindro vascular, né? E em volta o velame. É uma camada de várias células, a maioria delas mortas, né? Que só tem uma função que é acumular e evitar a perda de água.
ou seja, acumular água do meio, né, do ambiente, porque fica altamente higroscópico isso aqui. E também evitar a perda de água do cilindro vascular para fora. Basicamente atua com fixação em planta epifítica também, mas mais do que isso, como uma função de acúmulo de água e retenção de água. Austório é um tipo de raiz aérea que ocorre em plantas parasíticas, né? Aqui o certo seria parasítica. Serve para sucção de seiva. Então, vocês podem ver isso aqui, é uma erva de passarinho, que é bem comum, né? Aqui em Porto Alegre, várias árvores têm essa planta por cima dela. E essa planta é meio amarelada, um verde clarinho. Ela não faz fotossíntese, essa planta aqui. Então, todo o produto de fotossíntese que ela usa, porque ela também precisa, né? Vem dessas raízes aqui. E essa raiz aqui, em alguns pontos dela, ela tem essa estrutura aqui. Isso aqui é um corte transversal, né? Então aqui está a raiz, como se fosse essa raiz aqui, e daí aqui está o caule da planta que ela está parasitando, da hospedeira. O austório é essa estrutura celular aqui, que faz com que essa planta aqui sugue a seiva elaborada, que é o nome antigo disso, né, ou o floema, da planta hospedeira. Raiz de suporte, isso aqui é comum em mangue, onde o solo é muito mal estabelecido ou mal fixado, né? Um solo mole, né? Que não tem estrutura para manter uma árvore ereta com um caule simples, né? Então essas raízes suporte ou escora suportam, né? Ou mantêm essas árvores eretas. Isso aqui ocorre em algumas palmeiras e também em eudicotiledôneas, né? Que são raízes que saem do caule para escorar. Isso aqui até parece que foi feito pelo homem, né? Parece umas escoras de madeira. Esse ano eu vi isso aqui, eu nunca tinha visto, mas eu vi lá em Capão da Canoa, na beira da praia, o pessoal plantou umas palmeiras lá, e tem muito vento, né, na orla do nosso litoral, e daí, por causa daquele vento muito forte, as árvores e do solo muito arenoso, né, as árvores ficam, ou as palmeiras ficam variando, assim, muito o eixo vertical, e daí elas acabam produzindo essas raízes escora. Dá pra ver lá na beira da praia, é bem legal isso. Raízes tabulares são muito parecidas com raízes escoras, só que elas ficam com essa estrutura lenhosa, muito mais robusta, né? É comum em árvores tropicais. Aqui na Amazônia tem muita árvore assim, perdão, e também aqui no Parque da Redenção, nos parques de Porto Alegre, tem algumas espécies que são tropicais que têm esse tipo de raiz aqui que vocês podem ver. Pneumatófora é uma raiz que tem função de respiração. Vocês vão aprender isso em fisiologia, que tem uma coisa chamada geotropismo, que é o que dá a orientação do crescimento das plantas, basicamente, né? As raízes têm um geotropismo que faz com que elas cresçam para baixo, né? Ou seja, em direção ao centro da Terra, a gravidade, né? Isso é revertido nos pneumatóforos. Essas raízes crescem para cima. Se vocês estão olhando, isso aqui é uma planta de mangue, e aqui tem um monte de madeirinha aqui saindo do solo e tal. Isso aqui são as raízes do mangue que fizeram a volta, entre aspas. Elas saíram da terra. Por quê? Porque o mangue é um ambiente muito alagado, muito saturado com água. Se vocês fizerem um experimento rápido em casa de pegar uma planta que vocês têm em casa e encharcar o vaso e manter o vaso encharcado por alguns dias, essa planta vai morrer provavelmente. Né? Por que ela vai morrer? Vocês mataram a planta afogada. A planta não tem oxigênio nas raízes, a raiz morre, né? Então, aconteceria a mesma coisa com plantas de mangue. E o que acontece com o pneumatóforo? Ele sai do solo e fica fora da lâmina de água do mangue, acima do solo também, que tá cheio de água, né? Que está hiperidratado. E daí na ponta de cada raizinha dessas que sai, tem um pneumatódio, que é um poro de respiração. Então, bem legal, uma estratégia para manter as raízes oxigenadas num ambiente bem inóspito. Né? Vocês vão ver em mais detalhes em outros momentos do curso de vocês o que são micorrizas. Talvez tenham visto alguma coisa com a Renata já. Mas micorrizas são associações, né, de plantas e fungos que são importantíssimas para o crescimento das plantas. As plantas fornecem principalmente glicose, né, produtos da fotossíntese para os fungos, e o fungo faz conversão de minerais do solo em matéria orgânica. Em que ele transforma esses minerais em matéria orgânica do solo em moléculas assimiláveis pela planta, porque a planta não tem essa habilidade de fazer isso. Né? Um exemplo clássico são essas bactérias, além de fungos, né, que eu falei aqui de micorrizas,
são essas bactérias do gênero Rhizobium, Bradyrhizobium e tal, que tem associação com raízes de leguminosas, né? Vocês vão ver em outros momentos do curso também que as leguminosas, as plantas da família Fabaceae, elas são super importantes para várias coisas, uma para a alimentação humana também, né? Mas uma das coisas importantes é a restauração de ambientes degradados. Elas conseguem melhorar ou restaurar, digamos assim, as questões de propriedades de solo. Por quê? Porque elas fixam nitrogênio e aumentam a quantidade de nitrogênio, que é um dos componentes mais importantes do solo, né? E o nitrogênio é fixado de nitrogênio inorgânico, ou nitrogênio atmosférico, né? Que está em contato ali com o solo, e nitrogênio orgânico nesses nódulos aqui. E daí, além de auxiliar a planta em si, essas associações com bactérias do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium melhoram também o ambiente todo da rizosfera. Vocês vão ver com a Eliane em breve o que é a rizosfera, é uma coisa bem legal. E raiz é isso, pessoal. É bem curta a aula de raiz e a gente vai ver caule agora. Tudo que vocês estão vendo nessas imagens aqui são exemplos de caule. A cebola a gente já falou por cima mais ou menos o que é, né? Isso aqui é um caule subterrâneo, que eu já comentei que é um rizoma, por exemplo. Vocês já conhecem a maioria desses caules aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre caule então. Lembrando que o caule está num ambiente mais instável, portanto ele tem mais variabilidade morfológica, né? Mais diversidade morfológica. Todo caule de qualquer planta, ele tem uma arquitetura básica. Isso para nós é bom, porque a gente vai estudar sempre pensando que as plantas têm um modelinho a partir do qual elas são feitas, digamos assim. Toda planta tem o caule dividido em nós, que são esses pontos onde saem folhas, e entrenós, que é o espaço ou o intervalo entre dois nós. Tá? Então, como é que eu sei que tem um nó em algum lugar? Bom, onde tem um nó sai alguma coisa, sai folha, sai flor, alguma estrutura sai. E o entrenó é esse espaço entre dois nós aqui, que é o que dá o crescimento vertical dessa planta aqui, né? O entrenó nem sempre é tão conspícuo como aqui. Vocês vão ver que o entrenó pode ser bem curto e a gente vai se confundir. Em breve, nas próximas semanas aí, a gente vai ter aulas práticas de novo, nós esperamos, né? E daí a gente vai ver isso em aula prática também para praticar nó e entrenó. Vocês já podem pegar plantas e praticar essa questão de nó e entrenó. Gema. O que é uma gema? Vocês vão ver isso em detalhe também da parte celular, ou já viram em Biocell boa parte disso, né? Gema é onde tem tecido meristemático. O tecido meristemático é aquela, entre aspas, célula-tronco que uma planta tem. O tecido meristemático é algo muito impressionante, porque a planta, a partir do meristema, produz qualquer outro tecido vegetal. Então é bem parecido, é análogo ao que é uma célula-tronco humana, né? Ou mamíferos. Né? Onde que tem gema? Nos nós. Então aqui é um nó, está saindo uma folha e tal, ou está saindo uma gema, né? Onde consegue ver uma gema de onde vão sair estruturas dessa planta aí. O nó onde tem as folhas, então, e geralmente no nó junto com a folha a gente consegue ver uma gema, só que as gemas podem ser axilares, como a gente está vendo aqui, laterais, né? Ou como nessa imagem anterior, a gente tem isso aqui como uma gema para cada lado aqui, porque está produzindo folha para cá e folha para cá, né? Essas gemas aí são gemas laterais. Lá na ponta da planta tem uma gema terminal, que nem essa daqui. E tem os entrenós, que é a região essa entre dois nós consecutivos, né? Isso aqui, vocês devem conhecer o que planta é essa daqui, isso aqui é um gengibre. O gengibre, isso aqui é folha do gengibre, já viram? Provavelmente não. Deixem um gengibre em casa ou plantem ele, vocês vão ver que vai começar a nascer folhinha nele. Só que o gengibre também tem folhas abaixo do solo. O gengibre é um caule subterrâneo do tipo rizoma. Se vocês tentarem descascar o gengibre, vocês vão ver que tem umas folhas diferentes de uma folha normal, né? Essas folhas aqui parecem umas cascas mesmo, né? E vocês conseguem ver que o gengibre tem umas regiões mais escuras e umas regiões mais claras. A região mais escura é o nó, é de onde está saindo uma folha. E a distância entre duas regiões mais escuras é o entrenó, é onde a gente consegue ver a folha. E aqui está dizendo raiz adventícia. Ó. Por que é raiz adventícia? Porque está saindo do caule, né? Do rizoma, que é um caule subterrâneo. Não está saindo não é proveniente da radícula. Os caules podem ter vários tipos de seção transversal. Quando a gente corta um caule, ele pode ser redondo, que é a maioria.
ele pode ser poligonal, que nem esses dois aqui. Algumas seções de caule são boas descritoras de famílias de planta. Por exemplo, família Ciperácea, vocês vão ver com a Cris no próximo semestre, em botânica, tem caule com seção triangular. Família Verbenácea tem caule com seção quadrangular, muitas vezes, ou prismática em geral, que nem essa daqui. Os caules podem ser lignificados, quando eles têm lignina, quando eles têm espessamento secundário. Vocês vão ver em breve com a Eliane o que é espessamento secundário, da onde que ele vem, qual tecido é esse. Ou herbáceos, né, como essa margaridinha que não tem espessamento secundário. Os lignificados podem ser árvores, de acordo com o porte, né, ou arbustivos, né, que são essas plantas menores, tem lignificação, também tem madeira, tem lenho verdadeiro, mas não tem porte arbóreo nem estrutura de fuste, que a gente vai ver o que é fuste. Bom, na filogenia, o caule tem múltiplos pontos não de origem, mas de surgimento de estruturas que geraram o caule atual. A primeira coisa é a construção filamentosa, que surgiu lá em algumas algas basais, né, na filogenia, ou seja, algas multicelulares, não era mais uma célula só. Depois vocês têm um esporófito com crescimento dicotômico, a gente viu isso em teoria dos telomas antes ali. Depois a gente tem o sobrecrescimento, ou seja, o crescimento num eixo vertical definido, que a gente já viu também. E depois a gente tem xilema e floemas secundários com câmbio vascular e a gente tem periderme. Pessoal, isso aqui é bem importante, câmbio vascular e periderme. Deem uma olhada quando, eu não me lembro se vocês já viram com a Eliane isso, mas vocês vão ver em breve em morfologia interna de caule, tá? Isso é bem importante e vejam que surgiu muito tarde na filogenia. A grande maioria das plantas que a gente tem hoje que dominam os ecossistemas tem essas estruturas aqui. E são novidades evolutivas bem recentes, né? Dentro da filogenia, considerando escala geológica, claro, né? Escala evolutiva. Bom, dentro da filogenia, quando vocês virem periderme com a Eliane, lembrem que a periderme foi descrita pela primeira vez nesse fóssilzinho aqui, que a gente já viu. Esse fóssil aqui, que é o psilofito. E quando que surgiu o crescimento secundário, ou seja, câmbio vascular, né? Naquelas seed ferns, né? Que a gente já conversou, que vocês viram isso com a Nelsa, em outra disciplina, que são as samambaias com sementes, né? Ou vocês vão ver com ela, não me lembro agora se vocês já viram isso aqui. As samambaias com sementes são grupos de plantas que estão totalmente extintos, não existe nenhuma viva hoje, mas que a gente sabe que surgiu nelas. Elas são o grupo mais antigo que a gente conhece que tem crescimento secundário. E quando é que a gente tem câmbio vascular, né? Ou câmbio verdadeiro, ou produção de xilema e floemas secundários no câmbio vascular? Nesse Archaeopteris aqui, que a gente já comentou sobre essa árvore aqui, que é um fóssil também, que é uma progimnosperma, que é um ancestral, digamos assim, das gimnospermas. Tá? São as angiospermas mais basais que tem na filogenia, que já estão todas extintas também, que dominaram a Terra durante muito tempo. Então. Vocês vão ver com a Eliane em breve também o que é um eustelo, que é a estrutura caulinar que a gente tem hoje em várias das nossas plantas. É interessante vocês olharem para esse slide depois, para ver a evolução em termos de conhecimento fóssil do que tem dentro do caule, ou da distribuição da condução dos vasos condutores, ou condução de tecidos condutores dentro do caule. Então lembrem que quando surgiram as primeiras árvores no final do Devoniano, era uma estrutura assim. Né? Eram plantas eretas, maiores, mas que não tinham crescimento secundário, a não ser pelas progimnospermas, né? Que nas reconstruções de paleoambientes como esse aqui aparecem porque dominavam essas regiões aqui, as progimnospermas. E esse fóssil você deve ter visto em Paleonto, é o Ichthyostega, então ele é da mesma época dessas progimnospermas enormes aqui que dominavam a Terra toda, que a gente já falou sobre isso no final do Devoniano, início do Carbonífero. O nome do período Carbonífero, em parte, é por causa desse acúmulo de carbono aí. Bom, os caules em relação a onde eles se inserem. Tem caules aéreos, subterrâneos e aquáticos. A gente não vai tratar de caule aquático, porque caule aquático tem uma variabilidade muito grande e não tem, na verdade, nenhum padrão morfológico para a gente estudar de forma ordenada, como tem para caules aéreos e subterrâneos. Então, isso aqui é um esquema para vocês voltarem depois e verem quais são os caules eretos, trepadores e rastejantes, e quais são os tipos de caule subterrâneo também. A gente vai ver cada um agora rapidamente, tá? Tronco vocês já conhecem, é um caule clássico, digamos assim, dentro das eudicotiledôneas e das gimnospermas. Isso aqui é araucária, vocês conhecem, é uma gimnosperma. Isso aqui é uma eudicotiledônea qualquer genérica aí.
que é importante vocês entenderem, que talvez o termo vocês não conheçam? É o fuste. O que é fuste? Fuste é esse ponto aqui que eu estou apontando ali. Ó. É a primeira ramificação de um caule, do tipo tronco. Então, isso é muito importante em termos madeireiros, né, de engenharia florestal e tal, porque a altura do fuste vai definir o valor comercial da madeira. Olhem para essa araucária, olhem a altura do fuste dela, é lá em cima, né? A araucária se ramifica lá na pontinha do fuste só, na pontinha do tronco, né? Isso é o que dá o valor comercial tão grande para essas plantas aqui. E é por isso, na verdade, que elas foram drasticamente reduzidas, né, em processos de madeireiras e tal, dos anos 50 aos anos 70, e agora são imunes ao corte. Bom, estipe é um caule também que vocês já conhecem, de palmeiras, né, coqueiros e tal. É um caule ereto, cilíndrico, e ele não é ramificado, ele só se ramifica no ápice. Então, se você olhar uma palmeira qualquer, um coqueiro, ele só tem ramificação lá na ponta, né? O resto do caule é todo liso, não tem folhas, né? Qual é a diferença do tronco? Bom, o tronco ele é ramificado, né? O tronco tem ramificações. E outra coisa, o tronco tem lenho verdadeiro. O tronco tem câmbio, vocês vão ver isso. Essas plantas aqui não têm câmbio. Isso não está escrito aqui nesse slide, né? Mas elas não têm câmbio. Essas plantas são monocotiledôneas. Elas não produzem crescimento secundário verdadeiro. Vocês vão ver isso também com a professora Eliane. Isso aqui é um crescimento secundário difuso, o nome disso. E a única ramificação que tem são aqueles eixos de folha da ponta e com a inflorescência que sai depois aqui. Certo? Colmo é um caule muito parecido com o estipe, só que a diferença é que ele tem os entrenós bem conspícuos, que são de onde saem as folhas, né? Diferente do estipe, que só tem folha lá no ápice, né? E eu posso ter ou não medula. Todo o estipe vai ter medula, vai ser preenchido esse caule aqui, e o colmo não. Vocês já viram isso aqui, né? Do bambu. O bambu pode ter a seção transversal oca, né? Ou tabicada. Isso aqui são os tabiques, essas coisinhas aqui, né? E é um tipo de caule clássico também de monocotiledôneas, tá? O exemplo é a cana-de-açúcar. Isso aqui é uma foto de cana-de-açúcar. Haste é um termo genérico que se dá para qualquer caule herbáceo, que nem essas plantinhas herbáceas aqui, de campo, muito flexível, frágil e tal. É, na verdade, assim, em termos bem leigos, um saco de gato que o pessoal bota todos os caules que não tem outra classificação. Dentro das taxonomias específicas dos grupos, isso aqui é, por exemplo, é uma adésmia. Dentro desse grupo aqui, os caules têm toda uma nomenclatura própria e tal. Para nós, isso aqui são hastes apenas, certo? São caules flexíveis de plantas herbáceas. Tem alguns caules que são escandentes, que tem a presença desses órgãos de fixação, como a gente já viu, raiz grampiforme, né, de Hera. Também tem gavinha, lembram de gavinha? Gavinha é uma folha modificada, geralmente que tem essa, que ela se enrola em outras plantas, em outra superfície qualquer, para manter a planta ereta, né? O que é um estolão? Estolão é um caule que fica acima do solo, então isso aqui está acima do solo, tá? Não está abaixo do solo, que vai produzindo raiz adventícia em cada nó. Então vejam, isso aqui é uma planta de menta, tá? Talvez alguém já tenha visto isso aqui, moranguinho, com certeza alguém já viu planta de moranguinho. Como é que ocorre essas plantas aqui? Essas plantas têm esse caule acima do solo que a gente vê, que é onde são produzidas as folhas, né, do moranguinho é a mesma coisa, aqui uma partezinha era do moranguinho. E daí nesse ponto aqui, o caule se ramifica para o lado. Então essa planta originalmente veio lá daquele lado que foi cortado, e isso aqui é o caule que vai crescendo. Ó. E o caule vai produzindo em cada nó, isso aqui, por exemplo, aqui onde está o mouse é um nó. Nesse nó, o caule produziu raiz para baixo e uma ramificação com folha para cima. Ele cresceu mais um pouquinho, raiz para baixo, uma ramificação que já caiu aqui. E a mesma coisa até a ramificação terminal lá, e depois ele vai crescer mais, ele tem potencial para isso para lá. Se eu perguntasse para vocês se isso aqui é uma raiz adventícia ou primária, vocês me diriam que é uma raiz adventícia, certo? Que está vindo de um caule, né? O rizoma é muito parecido com o estolão, só que o estolão fica acima do nível do solo. Se a gente tentar arrancar fora uma planta de moranguinho, a gente arranca fora todo esse caule aqui, ou de menta, que está acima do solo. Mesma coisa com grama, às vezes a gente consegue fazer isso com gramíneas, né? Num gramadinho cultivado.
O rizoma é a mesma coisa, só que abaixo do solo. Eu tenho esse caule que produz nós e entrenós abaixo do solo, e em alguns pontos ele produz raízes e produz partes aéreas depois, certo? Isso aqui é uma gramínea, clássico exemplo de rizoma, e outro exemplo de rizoma é o nosso gengibre aí. O gengibre vai produzir parte aérea aqui, ele vai crescer para lá, daqui a pouco ele produz outra parte aérea ali, fazer fotossíntese e tal, certo? Tubérculo, isso aqui é uma batata inglesa, né? Tubérculo é um caule geralmente globoso, arredondado, e que ocorre na extremidade aí de alguns caules subterrâneos. Basicamente serve para acumular reserva, né? Diferente do rizoma, ele tem crescimento limitado. A gente não vai encontrar uma batata que pese 100 kg, né? As batatas têm um crescimento limitado, é menor. Como é que eu sei que isso aqui é um caule? Façam a experiência da batata. Peguem uma batata em casa, botem no ambiente úmido e que pegue sol ou luz de vez em quando. A batata vai fazer o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar verde, né? Por quê? Porque está convertendo amiloplasto em cloroplasto. Vocês vão ver fisiologia, como é que isso acontece e tal. E ela começa a brotar naquelas bolinhas ali, nos olhos da batata, que nem o pessoal mais antigo chama. O que é o olho da batata? É um nó. Se é um nó, tem o quê? Tem gema. Então, nas gemas, acontece o quê? A produção de tecido. Qual tecido? A batata vai começar a produzir folha. Então, façam um experimento em casa bem interessante, se não fizeram até hoje, né? Bulbos são caules subterrâneos, também, que têm folhas de proteção, ou folhas de acúmulo de substância, na verdade, que servem como proteção. A gente já viu a cebola, né? O caule verdadeiro da cebola é essa coisinha aqui embaixo, é um caule do tipo prato, e o prato da cebola, o caule da cebola, produz essas folhas aqui, e daqui para cima vai ter a folha verdinha, que é a cebola verde, que a gente já falou sobre isso, né? O bulbo clássico é o bulbo tunicado, que é esse aqui, que produz esses catáfilos suculentos aí que tem substâncias, na verdade, que são super tóxicas para alguns animais, né? E por isso tem muito pouca herbivoria. Mas, claro, além disso, a cebola tem também propriedades medicinais bem importantes. Tal. O alho é a mesma coisa. O alho é um bulbo. Imaginem que, do ponto de vista morfológico, cada dente de alho equivale a um bulbo inteiro de cebola, certo? É um bulbo composto. É como se cada dente de alho fosse uma cebolinha nesse bulbo composto aqui. Portanto, o que é o caule do alho? É aquela basezinha do alho lá onde vocês também veem que forma, às vezes, dá para ver isso no mercado, né, quando a gente compra alho, que está saindo raiz. E da cebola a mesma coisa, essa raiz daqui. Raiz só pode sair de dois lugares. A raiz sai de um caule, e daí a raiz adventícia, ou sai da radícula, e daí a raiz primária. A gente sabe então que aqui é a raiz adventícia. Depois eu tenho bulbos menos comuns, que são os escamosos e os sólidos, que a gente não conhece tantos exemplos aqui. Isso aqui é um bulbo escamoso, é de uma planta ornamental. Né? Então vejam, isso aqui é a açucena não popular, uma planta de banhado, de brejo, assim. Esse negócio é tão incrível do ponto de vista de resiliência e resistência que ele dá para a planta, que o pessoal corta fora esse bulbo e bota dentro de um pote e vende. Isso aqui pode ficar num estoque meses, né? E quando chega, vocês podem pedir isso aqui pelo eBay em casa. Vocês compram, o negócio chega, vocês plantam isso aqui e nasce uma planta. Olha que coisa maluca. Era o caule. Era só um caule da planta que estava em dormência ali. E as gemas todas do caule vão voltar a funcionar quando vocês plantarem e vai produzir uma planta nova. Bem legal. Bulbo sólido é outra espécie ornamental que é conhecida por bulbo sólido, que é o gladiolo. Parece um alho, né? Só que ele não se decompõe, a gente não consegue decompor ele em unidades menores que nem o alho, ele é sólido. Alguns exemplos de variabilidade morfológica de caule, então. Tem o cladódios, isso aqui é a carqueja, Baccharis crispa, planta clássica aqui do Rio Grande do Sul. Na verdade, ela não tem folha, ela é uma planta áfila. Então, essa planta, olha que coisa maluca, ela não tem nenhuma folha. Isso aqui é flor, ó. Tá saindo flor. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é um caule que é expandido em alas, ou asas, né? Comprimido lateralmente. Então, é uma planta áfila, onde o caule tem função fotossintética, é um cladódio. Parecido com o cladódio é o filocládio. Filocládio, você já deve ter visto essa planta aqui, ou essa daqui. Essa aqui eu comentei que um aluno uma vez coletou e veio me trazer dizendo que estava saindo flor de uma folha. Na verdade, não tem como sair flor de uma folha. A flor tem que sair de uma gema. E quem tem gema é o caule, né? Cadê o caule? Então, isso aqui é um caule.
modificado. Parecem folhas, né? E na verdade tem a mesma função de uma folha. É um caule fotossintetizante. Só que se vocês forem cortar esse caule aqui, esse filocládio, ou esse filocládio aqui desse cacto, que também parece muito com uma folha, a grande diferença é que ele não vai ter estrutura morfológica interna de uma folha. Vocês viram com a Eliane o que é um mesofilo, né? Um mesófilo, enfim. Aquelas camadas de parênquima, palissádico, lacunoso, clorofílico e tal, os tecidos de condução com aquele jeitão que tem na folha, não vai ter aqui, porque isso aqui não é uma folha, é um caule. O que é um espinho? Espinho é uma folha modificada, né? Que, portanto, sai de um nó. Isso aqui é um cacto, ali um nó, saindo vários espinhos de um nó. Isso aqui, no antepassado longínquo lá desse cacto, eram folhas. Isso está modificado numa estrutura para evitar a perda d'água, ou seja, essa folha aqui perdeu toda a função de fotossíntese que ela tinha, de troca gasosa e tal, e tem uma função agora de proteção mecânica, né? E redução de perda de água. E quem que faz fotossíntese nesse cacto aqui? É o caule, né? O caule do cacto está modificado para fazer fotossíntese. Espinho é muito parecido com o acúlio, que é esse aqui. Qual é a diferença? O acúlio não tem comunicação vascular, não é uma folha modificada ao longo do tempo. Se você tentar arrancar um espinho de um cacto é bem difícil, ele é duro, ruim de arrancar. Ele tem comunicação vascular com o resto da planta. O acúlio não, o acúlio é um anexo epidérmico. Ele sai daqui sem nenhum esforço, a gente bota a unha aqui embaixo do acúlio e arranca ele fora. O que é um xilopódio? Xilos, em grego, quer dizer madeira, podos é pé. Algumas plantas têm uma produção de lenho, tem crescimento secundário na raiz tão grande e tão maior que o caule, que a grande maioria da biomassa da planta está abaixo do solo. Então esse negócio aqui, ó, aqui é o nível do solo, né? Isso aqui estava abaixo do solo. Isso aqui é uma planta de cerrado. Essas plantas permitem que, ou melhor, o xilopode permite que essas plantas sobrevivam a eventos, por exemplo, de queimadas, né? E há muito tempo sem água, nesses ambientes mais desérticos, durante vários séculos. Então essa planta aqui, a gente está acostumado a medir a idade de uma planta pelo tronco, né? No caso dessas plantas aqui, a gente mede a idade da planta pela estrutura subterrânea. Isso aqui tem provavelmente séculos de idade essa planta, e acima do solo ela é uma planta bem inconspícua, que às vezes durante a estação desfavorável, em ambientes xerofíticos, quando fica meses sem chover, a parte aérea morre inteira, ou numa queimada, a parte aérea morre inteira, e a planta fica reduzida à parte subterrânea. Quando vem uma estação chuvosa, ela cresce de novo a partir daqui. Essa planta aqui, o último exemplo que eu vou dar para vocês de variabilidade do caule, é uma myrmecódia. Myrmecos em grego quer dizer formiga. Então essa planta aqui foi descrita há um tempo já, com essa estrutura interna de caule. Vocês enxergam aqui? Parece um corte transversal de um cerebelo esse negócio, né? Então é um exemplo de caule que tem sua morfologia determinada por um outro grupo taxonômico. Por quê? Se achava que esses caules aqui, eles eram perfurados, tem uns furinhos aqui, ó, por formigas que construíam essas estruturas dentro do caule aqui. Tem formigas que vivem dentro dessa planta aqui o tempo inteiro. O formigueiro é aqui, dentro da planta. O que se descobriu? Um experimento bem simples, na verdade. Pegaram uma semente dessa planta aqui e plantaram num lugar que não tem formiga. E depois pegaram e plantaram onde tem formiga. Nos dois lugares a planta ficou exatamente com a mesma estrutura interna, ou seja, a planta é assim internamente, ao natural. E as formigas simplesmente usam os canais, as entradas que tem, e a parte interna da planta para construir formigueiro. O que acontece dentro da planta? As formigas trazem um aporte de nutrientes para cá, né? E a planta, obviamente, fornece proteção. Então, o caule dessa planta aqui, a morfologia dele, a gente só consegue explicar com base numa interação com uma formiga. Então, vejam, lembram que eu falei para vocês que só fazia sentido estudar algumas coisas em morfologia, ou a grande maioria delas, quando a gente pensasse de forma multitaxonômica, evolutiva? Isso aqui é um exemplo. Então, pessoal, isso foi a aula de caule e de raiz, e em breve eu posto para vocês algumas perguntas, uma espécie de estudo dirigido sobre essa aula, e daí as próximas aulas que eu teria com vocês lá pelo cronograma, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou gravar para vocês aulas comentadas que nem essa daqui,
E daí vocês podem postar dúvidas no Moodle diretamente para mim ali também. A gente não precisa criar um módulo para isso, vocês podem mandar pelo fórum mesmo, mandar e-mail. E tudo de bom para todos aí, força nessa quarentena. Um abração.